Me volto nesta tarde para a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos. Abra comigo no capítulo de número 6, Marcos, capítulo 6. Nós leremos o versículo de número 7 em diante, ao versículo de número 13. Marcos, capítulo 6, versículo 7, estas palavras: chamou a si, isto é, o Senhor Jesus Cristo, os 12, e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, isto é, bolsa, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias, e que não vestissem 2 túnicas, e dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E o título da nossa meditação nesta tarde é: Somos discípulos de Cristo. Somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós iremos considerar nesta tarde alguns dos grandes, gloriosos padrões e deveres dados pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Se nós já fomos salvos, então nós fomos salvos para servir o Senhor. E é por isso que um salvo é também um discípulo. Há muitas definições de uma pessoa salva. Ele é um filho de Deus, uma filha de Deus, um herdeiro da nova vida, da eternidade. Um cristão, alguém que imita o Salvador, isto é, proclama as suas virtudes. Mas aqui está uma gloriosa definição, uma definição que marca em particular o nosso procedimento, a nossa vida, a razão por que o Senhor não nos tirou deste mundo quando Ele nos salvou e nos levou já para o paraíso e para a eternidade. E essa definição de um cristão está aqui. Um cristão é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Bem, nós lemos no versículo 1 deste capítulo: e partindo dali chegou à sua pátria, não a Belém, onde nascera, mas a Galileia, onde crescera, onde fora formado, onde ele recebeu a sua formação. E os seus discípulos o seguiram. Os seus discípulos. Bem, um discípulo é alguém que está sob a autoridade de um Senhor, sob a autoridade de um mestre, alguém que se senta aos pés de um mestre para aprender, para servir, para segui-lo. Um discípulo é alguém que está sob o comando, a autoridade de um Senhor. Há um Senhor na vida de uma pessoa salva. Nós não somos senhores de nossa vida. E às vezes nós esquecemos dessa condição espiritual de um crente. Nós não somos somente filhos de Deus, então vivemos a nossa vida e aproveitamos as bênçãos do Senhor. Nós somos servos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, servos de propriedade de Deus, pertencentes a Ele. E os padrões, e os deveres, e os comandos, e as exigências que nós observamos na palavra de Deus dirigida aos seus discípulos, são também dirigidas a cada um de nós, a cada crente em Jesus Cristo, por todos os dias e até o final dos tempos. Bem, nessa passagem aqui diante de nós, meus queridos amigos, o Senhor Jesus Cristo, Ele envia os 12 discípulos pela primeira vez. Marcos não nos diz o nome deles, mas Mateus nos informa. Na verdade, Marcos nos diz quando o Senhor selecionou aqueles 12 discípulos, e Mateus nos informa de 2 em 2, porque é assim que o Senhor os envia. É a primeira vez que o Senhor Jesus Cristo irá enviar os discípulos em serviço. Até este ponto, até esta jornada, este momento, eles vinham aprendendo do Senhor Jesus Cristo. Eles vinham ouvindo as doutrinas do Salvador, sentando-se aos seus pés, como no Sermão do Monte, para aprender. Eles vinham observando os milagres do Salvador. Mas a partir deste momento, na narrativa e ao longo do ministério de Cristo, o Senhor passa a usá-los. E os envia em pares, e eles devem ir adiante,
de vila em vila em Israel, preparando o caminho do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo passaria por aquelas vilas ao longo dos próximos meses. Eles deveriam levar o estandarte do Senhor Jesus, a mensagem de Cristo, isto é, eles deveriam proclamar o caminho de salvação, eles deviam proclamar o arrependimento. E o Senhor, nós lemos aqui, os envia em pares, para ir adiante, então, preparando o seu caminho. Bem, mais tarde, o Senhor Jesus irá enviar novamente os seus discípulos, desta vez serão 70 discípulos, e nós lemos que ele mudou ligeiramente certas instruções, que certos objetos eles deveriam levar, que eles deveriam levar uma bolsa, que eles deveriam levar o cajado, que eles deveriam levar alguma coisa a mais. Sim, ele muda as instruções posteriormente, mas independente disto, os princípios que nós encontramos lá e aqui nesta narrativa, permanece para cada um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E esses princípios são para todos nós, para toda a vida cristã. São princípios que normatizam a nossa conduta, são princípios que normatizam o nosso serviço ao nosso Mestre, e esses trabalhadores do Senhor somos nós, que amamos ao Senhor, que o servimos de fato. Bem, deixe-me lhe dizer que não há na Bíblia, na palavra de Deus, essa distinção entre crentes, pessoas salvas que servem a Deus, a Cristo, e crentes que não servem ao Senhor. Você não encontrará essa distinção. Não há tal coisa como um crente trabalhador para o Senhor e um outro que não trabalhe. Em algumas igrejas evangélicas, você vê essa estratificação, essa divisão artificial do povo de Deus, e você encontra em algumas igrejas evangélicas os títulos de: aqui estão os servos, aqui estão os obreiros, eles são evangelistas, esses são congregantes. Você não encontrará tal coisa na palavra de Deus, porque todo crente em Jesus Cristo é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, e tem um chamado para servi-lo. Todo crente é um evangelista, todo crente é um obreiro, todo crente é um servo, é um trabalhador, é um discípulo. Isso que significa ser um discípulo de Cristo. Mesmo quando nós ficamos completamente enfermos, nós podemos labutar em oração e trazer diante do Senhor a obra do Senhor e clamar pelo avanço da obra do Senhor e dar suporte poderoso em oração. Mas não há tal coisa no reino de Cristo como um crente que não tenha o chamado de ser discípulo. Se uma pessoa vive neste mundo completamente absorvido em torno de si mesmo, em torno de suas preocupações, da sua carreira, da sua família, dos seus projetos pessoais, e não há nada para Cristo, não há um serviço dedicado ao Mestre, contínuo, o envolvimento regular com o seu reino, o corpo de Cristo a qual ele pertence, essa pessoa deve desconfiar com honestidade da sua conversão. Porque uma pessoa não pode ter a Jesus Cristo somente como Salvador, sem tê-lo como Senhor. Nós não podemos dividir a Cristo. Ele é o Senhor Jesus. Ele é o Salvador. Um crente é sempre um discípulo. Mesmo quando ele está limitado, mesmo enfermo, ele está sempre servindo. E um discípulo, deixe-me dizer isso, um discípulo não tira férias do reino de Deus, do serviço do Senhor. Ele é um servo. Um crente verdadeiro, salvo, ele não pode dizer a si mesmo: bem, eu tenho o privilégio neste mês de tirar umas férias, eu vou viajar, vou tirar alguns dias de descanso, merecido, legítimo, por conta do trabalho, eu irei para uma outra cidade, para um outro lugar, para uma outra vizinhança, mas eu vou aproveitar também para tirar férias espirituais. Você pode imaginar uma coisa dessa? E durante a minha viagem, eu estou longe da minha igreja local, eu vou tirar férias do serviço do Senhor. Eu vou deixar de ser um discípulo por algumas semanas, por alguns dias. Eu não vou orar, eu não vou levar a minha Bíblia, eu vou deixar a minha Bíblia aqui. Eu não vou levar folhetos, eu não vou levar um material de estudo, eu não vou estudar a minha Bíblia, eu não vou falar de Cristo para outras pessoas, nem buscar uma igreja se é o dia do Senhor para ir oferecer o meu culto a Deus junto com o povo de Deus. Não, eu vou esquecer por algum tempo a minha vida cristã de lado um pouco, e eu vou esquecer que eu estou em um campo de batalha, que eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Bem, se isso devesse acontecer com um cristão, seria trágico, não é? Isso seria um sinal de um colapso espiritual muito próximo, um sinal de grande imaturidade espiritual, sinal claro que esse crente, se ele se esqueceu do custo da sua salvação, ele se esqueceu da purificação dos seus pecados,
Ele se esqueceu do amor, ele perdeu o senso do amor e a dívida que ele tem para com o Salvador. Ele perdeu a perspectiva espiritual. E se acontecesse que algo impedisse esse crente de se reunir com a igreja, com o povo de Deus na casa do Senhor, como por exemplo uma situação de guerra e a igreja não pode se reunir localmente, ou uma pandemia e a igreja tivesse que fechar as portas, e a única maneira da igreja se reunir fosse online, juntas, distante, mas se vendo ali, e orar e clamar, e estudar a palavra de Deus, e uma pessoa que se diz crente, agarrasse essa oportunidade e desaparecesse da igreja, e dissesse a si mesmo: eu vou aproveitar que a pandemia chegou, a guerra está aí, agora eu tenho uma justificativa, eu não vou me reunir com o povo de Deus, eu não vou me importar com o corpo de Cristo, eu não irei procurar saber se os irmãos estão bem ou estão mal de saúde, se alguém está acamado, se alguém está alegre e feliz, eu não vou me importar, eu pertenço ao corpo de Cristo, mas eu vou para outro lugar. Será que isso poderia acontecer? Eu não irei orar por um mês, eu vou desaparecer por 3 semanas, por 2 meses, por 6 meses da igreja. É uma oportunidade, a igreja não está reunindo localmente, sim, ela está se reunindo em espírito, ela está orando, ela está adorando, mas aqui ninguém pode me culpar, a internet é difícil, tempo, casa, home office espiritual não é a mesma coisa do que está na igreja, e eu vou desaparecer por algum tempo e cuidar da minha vida e tratar dos meus negócios. Eu não me sinto bem, a pandemia, ela está me oprimindo demais. Eu não vou me interessar se pessoas estão sendo salvas ou não salvas, se alguém saiu da igreja, se há problema na igreja, para orar por essas pessoas, para clamar: são meus irmãos, o corpo de Cristo, a obra do Senhor. Se isso devesse acontecer com alguém que se diz um crente, e passasse semanas ou meses longe da comunhão do povo de Deus, da obra do Senhor, essa seria uma declaração clara para Deus e para todos os irmãos, que eu não me importo com a obra do Mestre, eu não me importo com o povo de Deus, eu não me importo com a igreja de Deus, eu não entendo que eu sou um servo chamado pelo Senhor para fazer parte do corpo de Cristo, que eu sou um membro do corpo de Cristo. Se você não pertence ao corpo de Cristo, você deveria estar num banco de órgãos, porque não existe um membro fora do corpo. Eu não estou criticando crentes que por razão impeditivas reais de saúde ou alguma dificuldade real não podem estar com a igreja online, ouvindo os cultos de vez em quando conforme o rodízio, porque estão impedidos de fato. Claro, eu não estou lhe criticando nisso, nós temos toda a simpatia, nem estou dizendo que alguém nesta igreja está fazendo isso de propósito, mas se você devesse deixar a igreja do Senhor, o culto ao Deus eterno, o serviço de se importar com o estado do corpo de Cristo e de cultuar a Deus por tanto tempo, acaso você nasceu de novo? Acaso a vida em tua alma que te leva a estar com o povo de Deus e adorar a chama da verdade acesa? Desconfie, meu querido amigo, eu não estou criticando aqueles que não podem estar por uma razão real, legítima, mas em situações como essas mostram que muitas vezes nós nos esquecemos do preço da nossa salvação, se é que já fomos salvos em Cristo. Amigos, não há na Bíblia a possibilidade de uma pessoa ter sido salva por Cristo e optar por não ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Todo crente deve ser um discípulo, porque um crente é por natureza espiritual, nova natureza espiritual, um servo de Cristo e seu reino. E se Cristo não é Senhor de uma pessoa, então Cristo não é o Salvador desta pessoa. Bem, deixe-me retornar ao nosso texto, porque aqui nós temos padrões, aqui nós temos diretrizes de nosso Mestre para a vida cristã. Volte-se comigo ao versículo de número 6, estas palavras. O contexto aqui é a incredulidade das pessoas de Nazaré. E estava admirado Jesus da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Esse é o contexto, a rejeição dos moradores de Nazaré, do Senhor Jesus. Ele tinha crescido ali, se formado ali. Aquela vila conheceu seu pai, José, sua mãe, Maria, conheceu seus irmãos, Judas, Tiago, maior, conhecia suas irmãs. Eles viram o Senhor Jesus Cristo crescer. E agora, quando ele retorna em seu ministério público, pregando o reino de Deus, eles são incrédulos, eles o rejeitam. Quem é esse Jesus? Mas nós conhecemos ele aqui, nós vimos ele andar aqui descalço, com seu pai, trabalhar. Ele é um de nós, Maria está aqui, sua mãe. E eles o desprezaram.
Eles o rejeitaram. E o rejeitaram de uma maneira bastante irrazoável e racional, apesar de tudo que ele fez e ensinou. Eles o rejeitaram em sua própria cidade. Não é chocante? Nós lemos também na sequência da narrativa a incredulidade de Herodes, de sua corte, assassinando João Batista. Isso nos recorda, querido, aqui está a primeira lição. Isso nos recorda que os discípulos, eles estavam trabalhando em um clima, em um contexto de descrença espiritual. De pessoas religiosas que diziam crer na existência de Deus, mas eram ateus práticos. Você sabe o que é um ateu prático? Há um ateu teórico que diz, eu não creio em Deus porque tudo é carbono, a teoria da evolução e o Big Bang e etc, etc. Esse é o teórico, não é? Mas há o ateu prático, eu creio em Deus, mas eu vivo de semana a semana, segunda a segunda, domingo a domingo, como se não existisse um Deus. Como se ele não tivesse uma regra para a minha vida. Como se ele não tivesse exigências para a minha vida. Como se ele não fosse Senhor. É você um ateu prático? Os discípulos deveriam ministrar a palavra do Evangelho no meio do ceticismo de pessoas religiosas incrédulas. E esse é o clima e o contexto que nós também fomos chamados para servir e testemunhar do Senhor Jesus Cristo em nossa geração. É uma geração incrédula a nossa. Não é uma geração cristã a nossa geração brasileira. O Brasil não é um país cristão, o Brasil é um país pagão. Uma geração que diz crer em Deus, mas que não busca o Senhor na palavra, busca algo dele, mas não ele. E nós somos chamados para testemunhar nesse contexto, e às vezes no meio do desprezo e da perseguição. E se você muitas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, é colocado de lado no local de trabalho, é desdenhado no meio de familiares não salvos por causa do teu testemunho sincero, da tua fé e continuidade do Senhor, não se surpreenda. Nós somos chamados a servir o Mestre e muitas vezes em um contexto de oposição, de contradição e às vezes de perseguição e de desprezo. Tem você experimentado isso? Não se surpreenda se isso vier das pessoas mais próximas de você, mesmo no contexto familiar, porque elas não conhecem a nova vida em Cristo Jesus. Elas não conhecem e não entendem a nossa nova natureza. Nós somos estranhos e peculiares aos olhos delas. Nós não participamos mais daquelas coisas que eles amam tanto. São pessoas institucionalizadas ainda deste mundo, não possuem a mente de Cristo, estão cegos espiritualmente como nós estávamos antes, porque não experimentaram a conversão. Então haverá antagonismo, haverá desdenho disfarçado, desprezo em certa medida, chacota e rebaixamento com carinho. E assim nós mantemos em mente isto, meu querido amigo. O crente, o discípulo de Cristo, ele é chamado para servir o seu mestre em um mundo, em uma geração que não tem um sorriso aberto para Cristo e sua mensagem. E esta é a primeira lição a ser aprendida para um discípulo. Você guarda isso em teu pensamento? Se você não entender esta verdade, esta realidade, você vai seguir pela vida cristã murmurando e dizendo, por quê? Por quê? Eu só tento fazer o bem, levar as pessoas a Cristo, e a desdém, a desprezo, sou colocado para baixo, isso e aquilo acontece. Aqui está. Eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E muitas vezes o desprezo é encontrado entre pessoas próximas. Essa é uma lição importante a ser guardada. Mas a primeira regra para nós está aqui no versículo de número 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Bem, Cristo deu a eles esse poder. Entenda isso, esta primeira regra. Este poder foi dado a eles, não estava neles. Eles precisavam, porque eles iriam anunciar a chegada do Messias. E assim, os sinais que Cristo faria ao chegar naquelas vilas e cidades, eles também receberam o poder naquele estágio, o poder para realizar esses milagres também. Nós, no entanto, estamos debaixo de uma outra regra. Nós não realizamos sinais de prodígios e maravilhas, dons revelacionais e dons de sinais, porque estes foram sinais autenticatórios do ministério de Cristo e os seus apóstolos, para que eles soubessem que aquele era o verdadeiro Messias,
E aqueles eram os verdadeiros apóstolos que haviam de registrar o Novo Testamento. E uma vez que a palavra de Deus foi registrada, então cessou-se os sinais que autenticavam a autoridade e a verdade daqueles apóstolos. Nós estamos debaixo de uma outra regra. Nós fazemos obras maiores do que eles. Como igreja, levando o evangelho a toda criatura. Bem, o que é significante nesse versículo é que esse poder foi dado aos discípulos. Não era deles, lhes foi emprestado para usarem em nome de Cristo, para atraírem atenção a Jesus Cristo, a sua vinda, o seu ministério. Eles deveriam lembrar-se disso. Esse poder não estava neles, lhes foi dado. Tamanha responsabilidade sobre eles, não é? Meus queridos amigos, aqui está o primeiro princípio e padrão para todos os demais discípulos ao longo da história do cristianismo e até o retorno de Cristo. Foi-nos dado um poder e foi-nos dado um privilégio. O poder de uma mensagem que salva, que transforma pessoas. Nos foi dado este poder. O seu destino eterno, o destino eterno de pessoas, pode ser transformado e é para sempre por causa desta mensagem. O privilégio de pregar esta mensagem a uma outra pessoa nos foi dado. Deus poderia ter enviado anjos do céu, com grandes placas imensas proclamando com voz de poder no mundo inteiro, em todas as gerações. Deus poderia ter preservado vivos os apóstolos até o final, mas Ele escolheu pecadores redimidos, pessoas que experimentaram o arrependimento, a fé, o perdão e a misericórdia, e deu a nós este poder que é a mensagem do Evangelho. É claro que é um poder esta mensagem. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 1 e 2, não me envergonho desta mensagem que me foi dada a proclamar, porque é o poder, a mensagem, o poder de Deus para a salvação. Bem, mas alguns de nós, eu temo, não têm exercitado este poder, nem se engajado no serviço do Senhor Jesus Cristo por semanas e talvez, inacreditavelmente, por meses, nunca testemunhando, nunca tomando uma parte na atividade evangelística da igreja. Foi-te dado instrumentalidade na conversão, foi-te dado um poder em potencial que ao ser comunicado é poderoso para transformar uma vida para sempre, para mudá-la por inteiro, e você não se importa, nem aprecia isso, e não faz qualquer esforço. Imagine que se algum daqueles discípulos que foram enviados pelo caminho, aqueles pares, dissesse o seguinte um ao outro: o Senhor Jesus Cristo não pode ver, nós já fomos uns 3 quilômetros de distância, vamos aproveitar, vamos nadar no Rio Jordão, vamos colher frutas, vamos sentar na grama, vamos aproveitar. Essa é uma mensagem maravilhosa, o Evangelho, mas ela pode criar problemas para a gente, ela pode nos trazer em perigo com o Sinédrio e com os judeus. E quando chegar a hora, a gente vê os discípulos voltando a caminho, a gente se junta a eles e volta alegremente. Vamos aproveitar, o Rio Jordão está numa boa fase. Imagine se eles tivessem pensado algo do tipo. Queridos amigos, parece sarcástico, mas o fato é que muitos cristãos têm vivido a sua vida cristã desta maneira. Nos foi dada instrumentalidade a cada um de nós. Nós devemos usar isso, e muitos não têm usado. Algumas pessoas receberam emprestado do Senhor uma boa posição social na vida. Uma posição que lhe dá grandes e muitas diárias oportunidades de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, e elas não fazem isso. E somente usam esta oportunidade, esta posição, para o seu próprio benefício, para o seu próprio avanço pessoal. A outras pessoas, o Senhor emprestou recursos financeiros com certa abundância por um período de tempo na vida. Mas a maior substância que elas recebem, elas gastam consigo mesmas do que com o reino de Deus. Outros receberam influência na sociedade em certos meios, elas possuem certos contatos-chave, mas usam estes contatos e estas influências somente para subir na escala social, os seus e os seus familiares. Não usam isso para a proclamação do Evangelho,
para trazer a palavra de Deus neste meio, para propagá-la por um meio de comunicação, uma rede, uma TV, um rádio, nessa instituição onde eu trabalho, onde eu tenho uma influência neste lugar, e trazer uma palavra para reunir os homens ou as mulheres nesse lugar e pregar o Evangelho. Não, somente para a minha ascensão social. Outras pessoas receberam grande saúde e energia física. Oh, quão maravilhoso é ter saúde, é ter energia contínua. Há pessoas que passam pela vida sem quase nenhuma enfermidade, mas usam isso somente para o seu lazer, para o seu esporte, para o cultivo do corpo e para a gabação. E não suam no serviço do Senhor. Outras pessoas receberam inteligência, uma capacidade organizacional, o privilégio de um estudo técnico ou superior, mas tudo que fazem é usar para si mesmo. Amigos, você já parou? Ou de vez em quando para e pensa, quando você para recordar esta vida, que todo discípulo de Jesus Cristo terá que prestar contas ao Senhor? Isso vem à sua mente de vez em quando? Que tudo aquilo que nos foi emprestado provisoriamente, claro que foi emprestado, porque toda boa dádiva vem do alto. Tudo aquilo que nos foi emprestado provisoriamente, que nos foi dado o privilégio, nós teremos que prestar contas ao Senhor. Que nós recebemos o privilégio de sermos portadores do Evangelho e pregá-lo, portadores da mensagem, e o poder potencial de transformar vida nos foi confiado, uma mensagem que faz isso. O mesmo Evangelho que transformou as nossas vidas. Nós paramos para pensar sobre isso. Bem, aqui está o primeiro princípio para um discípulo. Nós temos o Evangelho da graça redentora emprestado por um tempo para proclamá-lo. Sim, ele nos salvou, mas é uma mensagem que nos foi dada. Ela deve ser comunicada. Este é o princípio, este é o primeiro padrão para um crente em Jesus Cristo. Mas aqui está uma segunda regra para nós, versículos 8 e 9. Estas palavras: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e não botas, e que não vestissem 2 túnicas. Bem, a regra aqui é que eles não seguissem o caminho no serviço do Senhor de uma maneira pesada, carregando muita coisa. Preocupados demais com o seu conforto. Eu vou levar um colchonete, não, eu vou levar um fogãozinho a gás, eu vou levar isso, eu vou levar aquilo. Eles não deveriam seguir carregados. Eles haveriam de ir por meses, visitando vilas e vilas e vilas, por semanas. Essa é a regra. Que grande tentação eles teriam, não é? Ao visitar cidade por cidade, novos locais, novas rotas de comércio, e ali passava via mares, não é? Em Cafarnaum, conectando a Europa com a África e a Ásia, e ele era um ponto de comércio fantástico do mundo inteiro, próximo à Galileia. Que privilégio nós temos! Nós podemos comprar coisas, levar dinheiro no cinto e comprar um presentinho para minha filha, e comprar esse negócio, essa nova tecnologia, essa arma que veio de Roma, isso e aquilo mais. Eles deveriam seguir leve pelo caminho. Por quê? Por que será isso? O Senhor Jesus disse para eles: vocês não seguirão como turistas juntando posses. Vocês viajarão leves e confiarão em mim e em minha provisão. Meu querido irmão, minha querida irmã, o nosso chamado é para vivermos de um modo simples. Este mundo para um cristão não é um resort, é um campo de batalha. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Nós somos chamados para não nos apegarmos às coisas materiais, juntando posse sobre posse, gastando anos de nossa vida, inteligência e recurso focado em algo material, desperdiçando muitas vezes, entre aspas, tudo que nós temos e somos, para algo que virará cinzas um dia. Este é o princípio. O Senhor disse, vocês não irão como turistas. Espero que você aprecie e perceba este princípio da vida cristã. Nós somos salvos, nós vivemos para o Senhor, não para servir a nós mesmos. Nós devemos viver de um modo razoável nesta jornada. Assim nós não damos aprovação, não é? Aqueles líderes religiosos e pastores, veja você, alguns vivendo em mansões,
Recentemente descobriu-se um aí que tem uma mansão em Ilha Bela de 23 milhões de reais. Alguns vestindo-se em brilhos, inúmeras propriedades particulares, vários carros importados, e toda a aparência desses homens está proclamando a todo mundo que eles são charlatões, que eles são falsários, que eles são impostores, que desprezam o princípio dado pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos de uma vida simples, razoável. São homens e mulheres de negócios que encontraram na religião um produto para o comércio. Eles não estão seguindo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus eles não estão seguindo. E eles desafiam as instruções e desafiam os padrões que o Senhor estabeleceu para a vida de um discípulo, por meio de um exemplo horrível e chocante. Queridos amigos, como cristãos, como servos de Cristo, nós vivemos com razoabilidade. E nós não saímos por aí enchendo a nossa bola, adquirindo riquezas. Esse é um padrão para um discípulo de Cristo. Constantemente em busca do que eu posso adquirir, o que eu posso ter, como eu posso melhorar isso, aquilo, materialmente apenas. Não se vestindo para dar um show de modas, nem riquezas aparentes, nem show. Nós vivemos de uma maneira razoável. Eu não estou aqui pregando a preguiça, não trabalhar, não buscar algo bom, algo seguro de maneira alguma, mas nos é dado princípios, não é? Você faz o seu melhor, você busca o seu melhor, mas você mistura nisso aí, tendo o que comer e o que beber, estejais contente. O tempo todo nós vemos isso na palavra de Deus. Assim nós temos um padrão dado ao discípulo. Ele deve seguir leve. Esse é um padrão que nos protege também do mundanismo e seus deuses do consumo e da vaidade, porque nos ensina a razoabilidade, a simplicidade em um estilo de vida. Simplicidade, razoabilidade é para todo discípulo. O discípulo é alguém que segue um outro. O discípulo é alguém que imita um outro. Cristo viveu assim, os discípulos também. O discípulo não é maior que o seu mestre. Quando o catolicismo romano começou a se vestir de luxo e pompa na Alta Idade Média, e de vitrais, e de ouro, e de glória, e de esplendor, alguns perguntaram, mas o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos não instituíram uma igreja com a característica externa desse tipo, como um império terreno? Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Sabe qual foi a resposta daqueles líderes romanos, que já tinham se desviado da palavra de Deus? Bem, o Senhor Jesus Cristo veio para sofrer e viver a pobreza. Ele fez isso, mas a igreja deve ser bela e grandiosa. A igreja deve ser vista como maravilhosa neste mundo. E quando você conversa com alguns desses líderes da teologia da prosperidade, e diz a eles, mas o que nós vemos aqui é um exemplo totalmente diferente do que vocês estão pregando. Ah, mas você é o filho do rei, e se você é o filho do rei, você é um príncipe, você não pode ser cauda, tem que ser cabeça, e deve declarar a tua bênção. Charlatões, proclamadores de mentira, discípulos de Satanás, contrariando o mestre, o Salvador, diretamente, enganando a milhões. Esse é um princípio muito, muito importante para os nossos dias em uma geração evangélica cobiçosa e avarenta. Razoabilidade, simplicidade no viver. Mas deixe-me seguir para um outro princípio, está no versículo 11, princípio para os discípulos. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Bem, um princípio de grande significância para nós neste versículo. Refere-se aqui ao hospedeiro, não se refere aqui à casa, ao hospedeiro, se refere à cidade. No versículo 11, tantos quantos não vos receberem, nem vos ouvirem. Saindo da cidade dali, sacudiu o pó. Ele fala sobre a cidade. Perceba a rejeição e o desprezo aqui, não é? Então, sacudir dos pés era algo que era feito naqueles dias como um sinal de desaprovação. Bem, o princípio aqui é que, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo, você tem um ministério duplo, nós temos um ministério duplo. Marque isso, guarde isso. O teu ministério é pregar o Evangelho, porque é isso que nós fazemos. Conduzirá pessoas ao céu. Você se maravilhará um dia encontrar pessoas que Deus te usou para evangelizar.
para plantar a semente ou regar a semente, e você terá um júbilo que ninguém poderá te roubar. O teu ministério conduzirá pessoas ao céu ou lançará pessoas no inferno. Será o meio pelo qual pessoas entrarão no céu ou serão julgadas na eternidade. Que tal e tal dia, aquela pessoa ouviu de você com toda a clareza bíblica, singeleza, persuasão, 1, 2, 3, várias e várias vezes, e ela abertamente, voluntariamente, rejeitou o Salvador do mundo, rejeitou o seu Evangelho, e ela foi advertida. O Evangelho da graça redentora é como uma espada de 2 gumes. Ela vem para chamar os eleitos de Deus que ouvirão, estão buscando reconciliação com o Senhor, aqueles homens e mulheres que encararam seus pecados. É um bálsamo. Eu preciso desse Salvador, eu preciso dessa ressurreição, eu preciso dessa comunhão com Deus, eu preciso de ser uma nova criatura, eu preciso desta mensagem. E o Evangelho, ele irá advertir aqueles que rejeitam, condenando-os. Ninguém poderá chegar na presença do Senhor um dia e dizer: eu não ouvi, ninguém me advertiu, ninguém me falou. O Evangelho, ele tem essa missão dupla, uma missão de função de salvação e de condenação para aqueles que rejeitam. Assim, nós visitamos toda a comunidade e o distrito, porque nós temos o ministério de ganhar almas aliado ao ministério de julgamento. Não somos nós que julgamos. Esse é o propósito de Deus, usar todo crente, todo discípulo, e o nosso ministério de uma ou de outra maneira. É por isso, meus queridos irmãos, que quando o Evangelho é proclamado, a palavra de Deus é lançada, ela nunca volta vazia. Ela irá cumprir um destes 2 elementos. Ela irá advertir e ela irá chamar. É por isso que nós devemos ser claros em nossa mensagem, não é verdade? E advertir. Nós queremos que o coração de Deus seja manifesto, a sua infinita misericórdia, a sua compaixão, o seu chamado à vida e ao arrependimento, mas as pessoas também devem ser advertidas. Você rejeita isso e você rejeita a única salvação. Você rejeita este caminho de vida eterna por meio de Jesus somente, e você rejeita o que Deus proveu para a tua reconciliação com Ele. Você rejeita Cristo e você é rejeitado por Ele. Você rejeita a sua mensagem, o seu Evangelho. Não há outra maneira, não há outro meio. Este é o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho da graça redentora, o verdadeiro Evangelho. Há muito enfraquecimento na mensagem do Evangelho em nossos dias. Evangelismo do tipo bate-papo, já viu isso? Bate-papo. Evangelismo do tipo show, programa. Já não há mais a ofensa do Evangelho. E por ofensa eu quero dizer, não, pregador ou evangelista não deve ofender a ninguém, mas o Evangelho, ele ofende. Quando ele diz que não há mérito em nós, que diante de Deus nós não temos nenhuma chance em nossos méritos, nós somos pobres, cegos, nus em méritos, e as nossas justiças, aquilo que nós fizemos para oferecer a Deus em troca, são como panos cheios de sangue de um soldado que ficou na terra enterrado na imundície. É duro ouvir isso, não é? É duro ouvir que eu estou morto em delitos e pecados. É duro ouvir que eu não sou essa pessoa maravilhosa que eu acho que eu sou. É duro ouvir que o nariz de Deus torce quando Ele me vê e que Ele conhece os meus pecados secretos. É duro ouvir que eu preciso dobrar a crista diante de Cristo. Essa mensagem já não está mais presente nos púlpitos. Tira o Evangelho, tira o arrependimento do púlpito. Procure agradar a audiência, senão eles vão embora, eles não voltam. Você precisa de muita gente aqui para criar o teu império, o teu grande ministério, e dizer, veja como Deus está abençoando. Se Deus não abençoasse, nós não teríamos esse esplendor de pessoas, desse ministério internacional. Não fale sobre condenação. As pessoas temem e não voltam. Não diga que elas são pecadoras, porque elas são inteligentes. Ela vai entender que você está dizendo que ela é um pecador. Arrependimento está fora dos púlpitos de nossa geração. Mas nosso ministério é duplo, o ministério de salvação e condenação, e nós somos recordados neste versículo de número 11: e tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que ouviu o Evangelho e desprezou.
Há um princípio aqui neste versículo. Há um limite, você percebeu, de persistência na obra de um discípulo. Às vezes isso é estranho para um crente ouvir. Observe. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Há um limite de persistência na obra de um discípulo. Nós não podemos permanecer sempre em certa área, em certo contexto, onde há um desprezo aberto contra o Evangelho. Não me entenda mal. Há pessoas que serão endurecidas depois de ouvirem e rejeitar o Evangelho muitas e muitas vezes, como Faraó e tantos outros. E o Senhor está ensinando aos seus discípulos que eles não devem permanecer em uma área, em um contexto, por muito tempo, onde há resistência aberta, dureza de coração, desprezo aberto contra o Evangelho. Nós devemos seguir em frente, é isso que eles estão fazendo. Bate o pó do pé e siga em frente. Por quê? Porque nós devemos lançar a rede do Evangelho em todos os lugares, e não somente em um lugar. Porque a nossa vida é curta, muito breve. Nossa energia é pequena, nós devemos seguir em frente, alcançando almas. O nosso tempo é limitado, Satanás é poderoso, e há outras almas a serem alcançadas. E nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Aqui está um princípio. Você deve seguir em frente. Uma pessoa dura que está começando a dar coice e a desprezar abertamente, a fazer chacota, siga em frente, lance a rede para um outro lugar. Claro, se Deus mover aquela vida posteriormente e quebrantar, então você terá no futuro uma outra oportunidade. Você segue orando por ela e segue evangelizando outros. Aqui está o princípio. E tantos quanto não vos receberem, nem vos ouvirem na cidade, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. O Evangelho é um testemunho. Nós seguimos em frente, meus queridos irmãos, pregando o Evangelho, levando o Evangelho a toda pessoa, a toda criatura. Então, versículo 12, nós precisamos correr. E saindo eles, observe isso, esse é um versículo a ser recortado, colocado numa folha, pintado de ouro em volta, isso carregado na Bíblia. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Não é simples, não é direto, não é poderoso. Algumas pessoas perguntam o quantos discípulos já tinham aprendido da mensagem do Evangelho nessa altura, porque nós estamos apenas no capítulo 6. Para que eles soubessem como transmitir o Evangelho completo. Quanto eles já tinham aprendido? Para poderem pregar o Evangelho fielmente. Eles estão no início da jornada com Cristo. Era ainda o início do ministério. Bem, nós sabemos que eles ainda neste estágio não entendiam por inteiro sobre a morte de Cristo. Eles ainda não entendiam isso. Pedro queria livrá-lo da morte o tempo todo, eles não compreendiam por inteiro, nem compreendiam completamente o método pelo qual pecados seriam removidos. Mas eles já sabiam muita coisa. E eles já sabiam isso, que o centro da mensagem a ser proclamada do Evangelho é arrependimento. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. Nós sabemos que eles ainda não entendiam por inteiro algumas coisas, mas nós sabemos que eles já sabiam isso, porque foram essas as primeiras palavras que eles aprenderam, que eles ouviram dos lábios do Senhor Jesus Cristo, quando ele iniciou o seu ministério público. Quando o Senhor Jesus Cristo se levantou com a morte de João Batista, ele se levantou para pregar o Evangelho. Nós lemos neste mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, no versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Observe agora o que os discípulos ouviram, a primeira coisa, e dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui está um princípio para nós. Certamente, eles pregaram a necessidade de arrependimento, que o Messias tinha chegado, a sua obra, o caminho de salvação. Para eles, pregar o arrependimento significava pregar o novo nascimento. Era por isso que havia muita hostilidade contra eles. Eles pregavam que nem todo judeu era filho de Deus. Vós tendes por pai o diabo. Isso levava a clamor, a ranger de dente e a pregar nas pedras.
para apedrejá-los. Eles pregavam que eles deveriam, apesar de serem descendentes de Abraão físico, eles deveriam se arrepender de novo para entrar no reino de Deus, como ensinado a Nicodemos. Eles pregavam o arrependimento. Eles ainda não sabiam muitos detalhes sobre o Calvário, mas eles sabiam sobre a necessidade de arrependimento e sobre o Messias. De modo que pessoas poderiam ouvir a mensagem, se arrepender para com Deus de seus pecados e crer no Salvador. E saindo, eles pregavam que se arrependesse. Essa é uma das causas da perseguição do povo de Deus. Se eu lhe disser que você é uma pessoa maravilhosa aos olhos de Deus, um filho de Deus, uma pessoa querida, e Ele tem um plano e um propósito maravilhoso para você, isso não te causará nenhum problema, não é? Você sairá daqui radiante, brilhante, mas de volta ao mesmo caminho para a perdição. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento de pecados para com Deus, humilhar-me diante do Senhor, trazê-lo a minha vergonha, o meu clamor, o meu pedido, me derramar como um pecador, não há salvação. Ser o cristão não é levantar a mão no momento de emoção, debaixo de música, uma palavra bonita, e ir à frente do pastor orar para você. Ser o cristão não é repetir uma oração impressa num panfleto e dizer, agora eu sou cristão. Ser um cristão não é aceitar a Jesus, Jesus, agora eu te aceito, entre em minha vida. Você não encontrará isso na palavra de Deus. Arrependimento, isso envolve encarar os meus pecados, a minha alienação de Deus, a minha sujeira, a minha maldade, e trazer tudo isso diante de Deus, como Davi no Salmo 51, e clamar ao Senhor, lava-me, perdoa-me, transforma, tem misericórdia de mim, eu mereço o inferno, sim, Senhor, eu sei, eu sou um pecador sujo, eu preciso, me perdoa, me salva. Isso é arrependimento. E há uma promessa do Senhor Jesus: todo aquele que ouve a minha palavra, arrependimento, e crê naquele que me enviou no Evangelho, no Messias, tem a vida eterna. Isso é parte, esse é um princípio. Isso é o que nós pregamos, arrependimento. Não há outra maneira de entrar no céu. Arrependimento de pecados para com Deus, fé completa no Senhor Jesus, no que Ele fez na cruz, no lugar de pecadores. E aqui no versículo 3, nós vemos alguns elementos que pertenciam a eles como apóstolos. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo, vírgula, e os curavam. O óleo e a cura não está conectada aqui, o os está em itálico. Era medicamento. Era para trazer conforto, e também havia cura, segundo a vontade do Senhor. Mas esse não é o nosso tema nesta tarde, nós já lidamos com este tema, e lhe recomendo entrar no site da igreja e buscar o estudo sobre isso. E nós seguimos rapidamente para o versículo de número 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, eles retornaram depois da jornada, e contaram-lhe tudo quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Bem, isso nos recorda que o trabalhador, e aqui está o princípio, na obra do Senhor, você e eu, deve prestar contas ao Senhor. Esse é um grande princípio. Prestar contas aqui. Um após o outro, contou ao Senhor onde estiveram, quantas pessoas curaram, demônios que expulsaram, jovens e adultos abençoados, vilas inteiras que creram, pessoas que receberam o Senhor, um após o outro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, quanto o que tinham feito, como o que tinham ensinado. Essa é uma prática e um princípio para nós, como discípulos. Queridos amigos, pelo menos uma vez por semana ou mais, gaste um tempo diante do Senhor para dizer a Ele o que você fez essa semana como discípulo. As pessoas com quem você conversou, as oportunidades que Deus te deu para falar de Cristo e orar por aquelas pessoas, as pessoas com quem você encontrou, conversou, agradeça a Ele pela maneira como a conversa se desenvolveu, pela oportunidade que se levantou, e arrependa-se de tempo perdido, de oportunidade perdida, do desperdício de oportunidade. Diga a Ele, se for o caso, ó Senhor, eu gastei tempo desnecessário com essa atividade, com esse entretenimento, esta questão. E a semana passou, Senhor. Eu gastei tempo demasiado, Mestre, com essa atividade secundária da vida. Ajuda-me
nos próximos dias, na próxima semana, a organizar a minha vida com prioridades espirituais, porque eu perdi esse culto, Senhor, e não estive na casa de Deus. Senhor, eu não estive na reunião de oração. Senhor, eu não estive porque eu me permiti tamanha desorganização, último minuto, e eu não estive lá. Me perdoa, mestre. Me perdoa. Meus dias estão passando, eu estarei na tua presença. E agradeça a Deus por cada oportunidade. Louve a Ele, prestação de contas como discípulos. O discípulo deve trabalhar e servir com sacrifício e disciplina. Nós haveremos de prestar contas ao Mestre um dia, claro que haveremos. Caso você nunca leu a parábola dos talentos e as demais parábolas dos servos, naquele grande dia, quando nós somos chamados à presença do Mestre, devemos começar, queridos amigos, aqui. Nós prestaremos contas lá, nós devemos começar prestando contas aqui. A cada semana, trazemos diante dele nosso esforço, as nossas fraquezas, agradecemos por a oportunidade, e isso manterá a nossa perspectiva espiritual, porque nós somos discípulos e haveremos de prestar contas. Assim, mantenha isto em mente. Nós devemos ser leais a Ele, dedicados a Ele. E o versículo de número 31, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo, veja, para comer. Agora, quando você segue lendo a narrativa, não parece que eles tiveram este momento de repouso. Porque logo imediatamente, pessoas vêm e eles devem servir. Mas já que Cristo prometeu, então eles devem ter gasto, não é? Em algum momento esse tempo de repouso. Qual é o princípio para nós aqui? Não apenas prestarmos contas ao Senhor como discípulos, mas nós necessitamos de comunhão pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Estar em um lugar remoto, longe do barulho, longe da distração de todos os dias com o Senhor, em especial quando nós estamos servindo a Ele em alguma obra. Eles receberam grande instrumentalidade, eu devo concluir aqui. E assim havia um grande perigo de, no momento das bênçãos, o orgulho poderia assaltá-los, não é? Estou servindo a Deus, Deus me abençoa. Autodependência poderia assaltá-los. Eu tenho a capacidade de convencer, eu tenho apologética, eu tenho tantos anos de experiência. E eles baixariam a guarda, talvez, achando-se privilegiados, e o diabo poderia tomar a oportunidade. Assim, eles necessitavam de um período com o Senhor para ouvi-lo na palavra, para ter comunhão, para serem fortalecidos. Você serve a Deus no Evangelho, você ora durante a semana, você tem recebido muitas e maravilhosas oportunidades de falar de Cristo, então ore. Ore ao Senhor. Esteja junto com Ele, amando, adorando, além do seu devocional diário, da sua oração diária. Como discípulo você deve lembrar disso. Será que eu me comporto apenas como um filho de Deus? Nós somos discípulos de Cristo. Aqui está o nosso padrão. Bem, nós vimos um número de padrões e princípios para os discípulos de Cristo. É dada ao discípulo de Cristo uma mensagem. O que você faz com ela? Você tem uma obrigação a cumprir como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O discípulo de Cristo deve ter um estilo de vida razoável e simples. O discípulo não é maior que o seu Senhor. E se Cristo adotou um estilo de vida assim, também nós, o discípulo de Cristo, deve buscar a vontade de Deus e não seguir se inclinando em seu próprio entendimento, ser guiado por Ele, conhecer a vontade do Senhor. Eles devem viver em paz com todos. A mensagem principal de um discípulo, de um servo de Cristo é arrependimento. Nunca permita que alguém roube isso da sua mensagem. Nós estamos conduzindo pessoas ao ponto em que elas busquem ao Senhor em arrependimento. E não que elas busquem ao Senhor como um gênio da lâmpada para uma vida maravilhosa neste mundo. A nossa mensagem envolve explicar o que é o pecado e o arrependimento. Nós a estamos conduzindo pela obra do Espírito a que busquem o Senhor em arrependimento e fé.
O discípulo deve prestar contas. Quinto, o discípulo deve prestar contas ao seu Senhor. Mantenha comunhão diária com Ele. Então, a necessidade de perseverança, sacrifício no meio de uma geração descrente. Espere por perseguições, por desprezo no mundo. Não se surpreenda quando vier mesmo de pessoas mais próximas. Não espere que o mundo irá sorrir para você. Mas, querido amigo, espere por frutos. Espere por frutos. O Senhor te usará. O Senhor te dará instrumentalidade. Creia no Senhor. Ao evangelizar, espere que o Senhor use as tuas palavras. Creia no poder do Evangelho. Ao comunicar esta mensagem, lembre-se que é um poder. O Espírito de Deus irá te usar. Creia nisso, espere por frutos e você experimentará gozo e alegria na fé, no serviço do Senhor. Para que nós somos salvos? Filhos de Deus, filhas de Deus, servos do Senhor. Lembre-se sempre disso. Nessa geração de entretenimento e hedonismo, salvos para Ele, para pertencer a Ele, para servi-lo. Um Mestre amado, nosso Salvador, o Senhor. Não é maravilhoso? E então entrarmos na glória eterna, tendo deixado para trás, tendo cumprido o bom combate, guardado a fé até o final, a obediência, e ouvir do Salvador: vinde, amados de meu Pai, entrai para o descanso eterno, servo fiel. Nós esperamos por essas palavras e elas nos conduzem a cada dia. Ele é Senhor, Ele permanece Senhor, Ele é o nosso Senhor.